Já alguma vez sentiu que a vida tem mais para oferecer do que aquilo que está a viver neste momento? Já alguma vez desejou ter as ferramentas para transformar os seus sonhos em realidade? Bem-vindo a Como Mudar a Sua Mentalidade e a Sua Vida, de Wallace D. Wattles. Este livro não é apenas uma leitura, é uma porta aberta para um mundo de novas possibilidades e descobertas. Antes de mergulhar nos ensinamentos de Wattles, convido-o a fechar os olhos por um momento e a imaginar a sua vida ideal. Visualize claramente como se vê a si próprio, onde está, o que está a fazer e, mais importante, como se sente. Essa imagem vívida e real na sua mente não é apenas uma fantasia, é um destino alcançável. Wallace D. Wattles ensina-nos que dentro de cada um de nós existe um poder imenso, capaz de transformar a nossa realidade e de nos levar a alturas inimagináveis. A essência deste livro baseia-se na compreensão de que os nossos pensamentos são as sementes da nossa realidade. Cada pensamento e cada crença que abrigamos tem o poder de moldar as nossas experiências e o nosso destino. Wattles guia-nos numa viagem de autodescoberta, mostrando-nos como usar a nossa mente para atrair saúde, riqueza, felicidade e sucesso. Ao longo deste audiolivro, descobrirá que a vida poderosa que deseja não é um sonho distante, mas uma possibilidade tangível. Wattles desafia-nos a ver para além das aparências e a compreender que tudo o que precisamos já está dentro de nós, à espera de ser despertado e utilizado. Ele ensina-nos a deixar de lado as limitações autoimpostas e a abraçar o poder do pensamento criativo. Deixe-me partilhar uma verdade fundamental que irá mudar a sua perspectiva. O universo é um campo ilimitado de possibilidades e você tem o poder de o moldar com os seus pensamentos. Sim, tem esse poder. Não é algo reservado a uns poucos selecionados. É o seu direito de nascença. Por isso, convido-o a embarcar nesta viagem com uma mente aberta e um coração disposto. Ao ouvir cada capítulo, permita que as palavras ressoem dentro de si e despertem essa centelha de poder dentro de si. Este não é apenas um momento para aprender, mas para se transformar. Prepare-se para desafiar as suas crenças limitadoras, descobrir novas verdades e começar a viver a vida que sempre desejou. Lembre-se, cada passo em direção à mudança começa com um pensamento. Como mudar a sua mentalidade e a sua vida? Wallace Delois Wattles. Capítulo 1. A vida poderosa. De onde vem o poder? Que existe uma vida de sucesso, poderosa, que pode ser vivida aqui, que pode ser vivida por qualquer pessoa, somos obrigados a admitir, e tendo-o admitido, não podemos deixar de desejar viver essa vida, porque bem vivida significa saúde, riqueza, poder, felicidade e todo o sucesso da vida. Aqueles que lerem esta série de lições aprenderão a vivê-la, e primeiro precisam de compreender um pouco o que é o poder e de onde ele vem. Estamos a passar do estádio de desenvolvimento físico, animal ou material para o estádio mental e espiritual. Estamos a deixar de ser homens e mulheres físicos para nos tornarmos homens e mulheres mentais e espirituais. Fazer esta mudança é por vezes uma questão de considerável dificuldade. A maioria das pessoas ainda não o está a fazer de todo, ainda são totalmente materiais nas suas crenças e pensamentos. Não veem o mundo do espírito, têm fé nas casas, nas terras, no dinheiro, etc. E porque acreditam nessas coisas, estão sujeitas a elas. A única vida poderosa que concebem é uma vida de poder físico. As pessoas do novo pensamento, aquelas cujos olhos espirituais estão a ser abertos, que começam a ver o mundo interior e mais fino penetrando as falsas aparências do mundo da matéria, que começam a ver o espírito como a causa da matéria e dos chamados fenômenos naturais, são aquelas a quem Jesus se referiu ao falar com Nicodemos. Elas nascem do espírito e começam a ver o reino de Deus. Têm vislumbres de uma vida poderosa que pode ser vivida na carne e aqui na terra. Ocasionalmente entram nela e vivem-na durante algum tempo, mas a sua grande dificuldade é a falta de compreensão do que é o poder e de como a vida deve ser vivida. É isso que vamos descobrir.
O primeiro passo é aprender a grande verdade sobre o universo, que é o facto de tudo ser um. Todas as coisas são formas de uma substância. Essa substância é consciente e inteligente, é espírito. Em artigos anteriores e nos meus livros, referi-me a esta substância original sob vários nomes, como o Supremo, o Pensante, Deus, a mente todo, etc. Mas aqui usarei a única palavra, espírito. A substância é espírito. Tudo é espírito. Não há nada além de espírito. Antes de poder desacreditar plenamente nesta grande verdade, tereis de aprender a não acreditar em muito do que os vossos sentidos vos dizem, e é fácil fazê-lo quando vos apercebeis de como os sentidos não são fiáveis. O homem físico depende dos sentidos para tudo. Para ele, ver é acreditar, e aceita como reais as aparências que o rodeiam, mas na realidade está grosseiramente iludido. Vive num mundo irreal. Todo o seu universo é uma ilusão, e não é o que lhe parece. Este homem deve acreditar que vive num mundo plano sob um sólido arco azul. O Sol e a Lua viajam por cima dele, e a sua terra está imóvel, e as estrelas são pequenos pontos de vida. Estas são as aparências do mundo físico que os sentidos nos dão, e, no entanto, nenhuma pessoa civilizada acredita realmente nelas. Sabemos que a Terra é redonda, que o céu não é sólido, que as estrelas são muito maiores do que a Terra e que a Terra gira à volta do Sol. Nenhuma pessoa bem informada acredita no que vê nestas coisas. Olha para a realidade através das aparências. Vejamos outro exemplo. Nada parece mais real do que a cor, e dificilmente se pode duvidar que os objetos que nos rodeiam são realmente da tonalidade que aparentam ser. Que a relva é verde e o peito do pinta-roxo é vermelho, etc. Mas a cor só existe na consciência. Quando um objeto nos parece ser de uma determinada cor, como o vermelho não é realmente vermelho. O objeto vermelho reflete ou recusa-se a absorver e a receber o vermelho do raio de luz que o atinge e o devolve ao olho. Vemos a cor que ele rejeita e não a cor que ele é. Onde não há olho para receber o reflexo, a cor não existe. Assim, não basta acreditar que as aparências são verdadeiras. É preciso olhar através delas e ver a única realidade, e a única realidade de todas as coisas é o Espírito. O primeiro passo a dar por aqueles que querem levar a vida poderosa é deixarem de se deixar enganar pelas aparências e perceberem a verdade. Deixarem de acreditar no que parece ser e terem fé no que é. Tem de ir ao âmago das coisas. Tem de ir ao âmago das coisas e, em vez de tentarem raciocinar das aparências para as realidades, tem de acreditar nas realidades e ignorar as aparências. O espírito é a substância, e toda a substância é espírito. Não pode haver duas substâncias. No momento em que admitimos a existência de duas substâncias, espírito e matéria, estamos absolutamente perdidos. Se a matéria é distinta do espírito, então tem poderes e potencialidades próprias, e pode afetar-nos para o bem ou para o mal. Portanto, se acreditarmos nisso, vincular-nos-emos cada vez mais à matéria que podemos ver, e teremos cada vez menos fé no espírito que não podemos ver ou que só podemos sentir. E a vida poderosa tornar-se-á impossível para nós. Temos de ver que o espírito é a substância e que é a única substância. Nada existe para além do espírito. Depois, temos de compreender que o espírito é vida e que é toda a vida que existe. Nada vive senão o espírito. Todo o pensamento do homem, toda a vontade de qualquer animal, todo o desabrochar da folha ou da flor é espírito, actuando na coisa que se move. O espírito vive na erva, nas flores e nas árvores, na carne e nos insectos, nos animais e nos homens. Não há vida senão a vida do espírito. Ele dá vida a tudo. Nele vivemos, nos movemos e existimos. Nada tem vida individual ou vida própria. Tudo é a vida do espírito. Mais uma vez, todo o poder é espírito. Todo o movimento na natureza ou na arte, desde o agitar de uma folha até ao correr de uma corrente gigante através de um dínamo feito pelo homem, é espírito. E em tudo isso
E através de tudo isso, o espírito está a trabalhar inteligentemente para algum grande propósito ou propósitos próprios. Que existe inteligência através do poder da natureza é demonstrado por uma coisa entre muitas, pela continuidade. Tudo funciona sob as mesmas leis, ontem, hoje e sempre. Mas suponhamos que num dia os canos de água corriam água e no dia seguinte gasolina, que num dia pesava 110 libras e no dia seguinte meia tonelada, as leis da gravidade e da química funcionando contrariamente uma à outra. Então poderia suspeitar que havia duas forças na natureza ou que a única força era uma força não inteligente. Se quisermos viver a vida poderosa de Sansão, Napoleão ou do evangelista, e estamos a procurar mais poder. É isso que todos nós procuramos. Quer queiramos enriquecer, quer queiramos sobressair na sociedade, quer queiramos educar bem os nossos filhos, quer queiramos ser benfeitores da humanidade, tudo o que precisamos é de poder e de capacidade para levar a vida poderosa. No final deste primeiro capítulo, apresento-te este facto que, se conseguires compreendê-lo plenamente, te dará a base sobre a qual te deves erguer para conduzir a vida, e se continuares com as lições que se seguem, certamente te capacitará para a conduzir. Vivemos, movemo-nos e temos o nosso ser no oceano sem limites do espírito inteligente, do qual retiramos a nossa vida e o nosso poder, físico, mental e espiritual. Todo o poder está neste espírito. E podemos aprender a tornar-nos tão unificados com o espírito que teremos cada vez mais poder. De facto, podemos ter todo o poder que ele nos pode confiar, e só então é uma questão de nos tornarmos dignos de confiança. Capítulo 2. A atitude empreendedora. Causas semelhantes em condições semelhantes produzem efeitos semelhantes. O sucesso nos negócios é um efeito, e não pode ser uma exceção à lei de causa e efeito. A causa do sucesso é a pessoa que tem sucesso. Algo nela foi aplicado ao seu trabalho e produziu um determinado resultado. O que é que num indivíduo produz o resultado do sucesso? Não é a força física, embora a força física possa ser uma grande ajuda. No entanto, nem todas as pessoas fortes são bem-sucedidas, e aquelas que são bem-sucedidas têm a capacidade de aplicar a sua força física de forma a ajudá-las a produzir o resultado do sucesso. Não é a capacidade intelectual, pois nem todas as pessoas intelectualmente capazes são bem-sucedidas. As que o são têm a capacidade de direcionar a sua capacidade intelectual de forma a ajudá-las a alcançar o sucesso. O poder que torna uma pessoa bem-sucedida é, portanto, o poder de aplicar a capacidade física e mental para produzir resultados. Este poder deve ser uma atitude do próprio indivíduo. Não é um dom especial para poucos, nem uma faculdade rudimentar que cada indivíduo pode desenvolver. É uma posição a ser assumida. Se as suas capacidades e energias devem ser dirigidas, é a própria pessoa que as deve dirigir. E se as dirigir, é o poder que causa o sucesso. Todo o ser humano tem o poder inerente de dirigir as suas próprias capacidades e energias, e todos têm consciência de ter esse poder. É porque uma pessoa o tem que é capaz de crescer e progredir. Para fazer uma pessoa bem-sucedida, é necessário fazer uma pessoa que saiba o que resulta em sucesso e que dirija as suas energias para fazer essas coisas. E o primeiro elemento essencial para isso é que ela assuma a atitude de autodireção. Cada homem ou mulher é autodirigido ou dirigido pelas sugestões que vêm do seu ambiente. O indivíduo que pode é sempre autodirigido. Aquele que é dirigido por sugestão é aquele que não pode. O indivíduo dirigido por sugestões tem um horóscopo. O seu destino é decidido pela hereditariedade e pelo ambiente. A pessoa autodirigida não permite que os seus pensamentos sejam ditados pela hereditariedade, pelo ambiente ou pelos astros. Pensa o que quer pensar, e se o seu horóscopo não lhe convém, cria um melhor. O êxito empresarial depende da política empresarial. A política empresarial só pode ser formulada através do pensamento. Por conseguinte, o êxito ou o fracasso de uma pessoa depende do seu pensamento.
O homem ou a mulher que é conduzido-a tem apenas os pensamentos que lhe são sugeridos pelo seu ambiente, pelo que só pode fazer o que os que o rodeiam pensam que ele ou ela pode fazer. O homem ou a mulher autodirigido-a pensa o que quer pensar e, por conseguinte, pode fazer o que quer fazer. Para se tornar o homem ou a mulher que pode, o primeiro passo é adotar a atitude de autodireção. Receber e considerar todas as sugestões que vêm do seu ambiente, mas não agir de acordo com a sugestão. Agir de acordo com as suas próprias conclusões sobre a sugestão. Digere e assimila as sugestões como digeres e assimilas os alimentos. Torna-as parte do teu próprio pensamento antes de as usares, e aprende a rejeitar aquelas que consideras indigestas. Capítulo 3. O que quer? O sucesso é tornar-se o que se quer ser, e é obtido pela aplicação das suas energias ao seu trabalho, e aplicará as suas energias na exata proporção da intensidade do seu desejo e da sua fé na sua capacidade de se tornar o que quer ser. A intensidade do vosso desejo dependerá da clareza com que imaginam o que querem ser. Anseios vagos e indefinidos nunca exigirão o seu melhor esforço. Forma uma imagem mental do que queres ser e de tudo o que desejas em termos de pessoa, propriedade e ambiente. Pensa nela até que se torne clara e definida, e mantém-na até que desperte um desejo intenso. Pense nesta imagem até estar sempre consciente dela, independentemente do que esteja a fazer, de modo a que esteja sempre no fundo da sua consciência. Mas, mesmo que tenha um desejo forte, não vai pôr todo o seu esforço nele sem confiança. Terá de pensar que pode antes de o fazer. E não pode pensar que pode a menos que sinta que pode. E, portanto, precisa de ter demonstrado o facto de que não pode sentir que pode a menos que tenha dentro de si o poder que pode. Por outras palavras, se desejas fortemente fazer uma coisa, isso é uma prova certa de que tens o poder de a fazer. O desejo é o resultado de um sentimento, e o sentimento que dá origem ao desejo é uma faculdade que procura a sua expressão. O desejo de cantar ou tocar música é a faculdade musical que procura a sua expressão. E se não houvesse faculdade ou poder, não poderia haver desejo. Não podemos desejar coisas que não se harmonizam com as forças interiores, porque uma coisa que não se harmoniza com as forças interiores é repugnante para nós. As coisas só se harmonizam com coisas da mesma natureza essencial. Portanto, se desejamos uma coisa, é porque essa coisa está essencial e potencialmente dentro de nós. O que está essencialmente em vós deve estar potencialmente em vós. Quando vemos uma pessoa generosa e simpática, desejamos ser como ela, porque a visão desperta em nós generosidade e simpatia, e o poder de ser, procurando expressão, causa o desejo de ser. Quando ouvimos uma grande oratória ou uma bela canção, desejamos executar uma atuação semelhante, porque as faculdades da oratória ou da música respondem ao estímulo e procuram a expressão. O desejo é um poder que procura expressão. Não podeis desejar o que não está potencialmente dentro de vós, e, por conseguinte, podeis ser o que quereis ser. O facto de quereres ser é a prova de que pode ser. Primeiro, formai uma concepção clara do que quereis ser em pessoa, propriedade e ambiente. E depois compreendei que desde que os vossos desejos não sejam contrários à justiça eterna, é absolutamente certo que podeis ser o que quereis ser. Capítulo 4. Tornar-se o que se quer ser. O sucesso é uma evolução progressiva das faculdades do indivíduo bem-sucedido. Para o compreender, lembra-te que o sucesso é tornares-te o que queres ser. Tornar-se o que queres ser é satisfazer os teus desejos. E o desejo é o esforço de uma faculdade para entrar em ação. Cada ganho de dinheiro ou de posição que um homem ou uma mulher pode obter, permite-lhe pôr em ação uma nova faculdade ou utilizar melhor uma antiga. Isto satisfaz o desejo e é o sucesso. O homem ou a mulher que pode utilizar a maior parte das suas faculdades é o homem ou a mulher que pode. E porque é uma pessoa que pode, é uma pessoa de sucesso. O sucesso, portanto, sendo uma evolução do ser humano bem-sucedido, deve seguir o princípio evolutivo da ação. E o facto básico na evolução
é que cada plano inferior contém todas as potencialidades necessárias para desempenhar as funções do plano superior. Ao ascender a um plano superior, novas faculdades são postas em uso, mas também vemos o uso continuado das faculdades que estavam ativas no plano inferior, e é o pleno desenvolvimento dessas faculdades, ou o seu uso mais completo possível, que torna possível a ascensão a um plano superior. A evolução nunca atinge o plano superior a partir de espécimes imperfeitamente desenvolvidos no plano inferior, mas sempre a partir dos mais perfeitamente desenvolvidos. Por outras palavras, o princípio evolutivo é que os organismos que funcionam mais perfeitamente no plano inferior estão mais próximos do plano superior, e a forma de nos aproximarmos do plano superior é aperfeiçoando a função no plano inferior. No entanto, é necessário algo mais, pois se nenhum organismo fizesse outra coisa senão funcionar perfeitamente no seu próprio plano, não haveria evolução. A evolução começa quando os organismos começam a acrescentar as funções necessárias do plano em que vivem, faculdades que só podem ser aperfeiçoadas num plano superior. O teu trabalho atual pode não ser o trabalho que queres fazer, mas a menos que consigas fazer o teu trabalho atual com perfeição, não estás pronto para o trabalho que queres fazer. E mesmo que consigas fazer o teu trabalho atual na perfeição, se isso for tudo o que consegues fazer, não estás pronto para mais nada. Só quando conseguir fazer perfeitamente o seu trabalho atual, e além disso, fizer outro trabalho, é que estará pronto para avançar. A evolução ocorre através do desenvolvimento das faculdades que devem ser usadas num plano mais elevado. E isto é feito fazendo primeiro o trabalho do plano inferior na perfeição, e depois acrescentando-lhe, de modo a trazer outras faculdades para o uso, ou desenvolver de tal modo as que já estão em uso, que elas se tornam demasiado grandes para encontrar expressão no plano inferior. Para te elevares, não deves apenas preencher o teu lugar atual, mas deves mais do que preenchê-lo. É a parte de ti que se projeta para além dos limites do teu lugar atual, que se instala no lugar superior. O princípio evolutivo do sucesso é que deves preencher mais do que o teu lugar atual, e não podes ter sucesso de outra forma. Capítulo 5. Promover-se. A vida de sucesso é a vida que avança, e a vida que avança é vivida em obediência ao princípio evolutivo. O princípio evolutivo é que o progresso vem por mais do que preencher o teu lugar atual, e isto é verdade, quer sejas um empregado, quer tenhas um negócio próprio. No entanto, o simples facto de fazer mais trabalho do que o necessário, sem qualquer propósito, não o fará progredir. Provavelmente só tenderá a mantê-lo onde está. Se é um trabalhador por conta de outrem e não tem qualquer ambição de fazer mais do que ocupar a sua posição atual, a sua entidade patronal estará interessada em mantê-lo na sua posição atual e provavelmente fá-lo-á. Tem de saber o que quer ser e tem de fazer mais do que a sua posição atual para se tornar naquilo que quer ser. Não faça trabalho suplementar com a ideia de que, ao fazê-lo, pode obter favores da sua entidade patronal. Isso colocá-lo-á numa atitude servil e fora da atitude de autodireção. Não o faças na esperança de que aqueles que estão acima de ti vejam o teu bom serviço e te promovam. Eles podem achar mais lucrativo manter-te onde estás. Faz o que fazes com o objetivo de te promoveres. Faz mais do que o teu trabalho, a fim de desenvolveres as tuas capacidades para uma posição mais elevada. Se o teu patrão não te oferecer uma posição quando estiveres pronto para ela, oferece-te a outro patrão. Há sempre lugar para o homem ou a mulher que está a progredir. Mantenha a tua mente fixa naquilo que queres ser, e mais do que preencher a tua posição atual, a tua atitude mental far-te-á ver rapidamente todas as oportunidades de melhorares a tua condição. E serás competente para tirar partido das oportunidades quando elas se apresentarem. Não esperes por uma oportunidade para seres tudo o que queres ser. Sê tudo o que podes ser hoje, e quando te for oferecida uma oportunidade para seres mais, aproveita-a. Não existe falta de oportunidade para o homem ou mulher que está a viver a vida em progresso e que tem uma mente em progresso. Tudo o que toca a tua vida é uma oportunidade,
se descobrires o seu uso adequado. Todas as circunstâncias, todos os aparentes infortúnios, todas as pessoas que encontras, todos os cães que ladram para ti ou abanam a cauda no teu caminho, todos têm algum elemento útil para ti, se o conseguires encontrar. Estudem-nos todos, pois são as vossas oportunidades. A maior parte dos homens e mulheres fracassam porque esperam por um determinado tipo de oportunidade, em vez de estarem preparados para tirar partido de todas as oportunidades. Mantende firmemente a imagem de tudo o que quereis alcançar em pessoa, propriedade e ambiente. Vivei a vida interior de progresso, mais do que preenchendo o vosso lugar atual. Vivei a vida exterior de acumulação, adquirindo tudo o que encontrardes que pertença à vossa imagem, e não podereis falhar. As estrelas, no seu curso, lutarão por vós. O vosso êxito será obra do princípio evolutivo, o poder criador do universo. Capítulo 6. O pensamento avançado. Se trabalhas para ti, o princípio evolutivo do sucesso é o mesmo que se estivesses a trabalhar para outro. Deves ter em mente aquilo em que te queres tornar, e mais do que preencher o teu lugar atual em cada dia. Isso não significa que devas tentar fazer hoje uma parte do trabalho de amanhã. Não tendes nada a ver com o trabalho de amanhã, exceto estar prontos para ele quando chegar, mas deveis fazer tudo o que é necessário para o negócio de hoje, e um pouco para o aumento. Em todas as transações, deveis manter a vossa mente antecipada, deveis pôr o pensamento expansivo em tudo o que fazeis e comunicá-lo a todas as pessoas com quem vos relacionais. Se venderdes uma libra de açúcar, fazei-o com o pensamento de que o negócio do comprador é valioso, porque em breve ele poderá comprar em lotes de barris. Se uma criança comprar um rebuçado de 1 cêntimo, ponde na venda o pensamento de que um dia comprará uma caixa de 5 libras. E em todos os casos, fazei com que o cliente receba o pensamento. Ponha em todas as vendas a ideia de progresso para o cliente, bem como para si próprio. Em breve, todos sentirão que estão a fazer pechinchas em tudo. E terão razão. Se introduzirem o pensamento de progresso em todas as transações, os vossos clientes irão captá-lo no que diz respeito aos seus próprios assuntos, e começarão a ser mais bem-sucedidos e relacionarão mentalmente o seu sucesso convosco. Isto irá atraí-los fortemente para si. O melhor negócio que pode dar a outra pessoa é comunicar-lhe o pensamento inovador em relação aos seus próprios assuntos. Nenhum bônus ou desconto é igual a este. Quando se manda alguém embora com a sensação de que está a avançar e a tornar-se um cliente mais valioso, dá-se-lhe o maior incentivo possível para voltar e visitá-lo novamente. Se comunicar aos seus clientes a ideia de avançar, eles começarão a ter sucesso por causa disso e, intuitivamente, ligando os seus sucessos a si, virão ter consigo para obter mais poder. Você dá-lhes força e eles, por sua vez, dão-lhe força a si. O homem ou a mulher que consegue dar a ideia de progresso a todos os que lidam com ele não pode falhar. Tem exatamente aquilo que eles procuram. Este princípio é válido quer se trate de um comerciante, de um artista, de um profissional, de um ator, de um cantor. Não importa o que seja. Pode mais do que preencher o seu nicho atual, de modo a que os seus clientes, patronos ou público saibam que estão a obter uma pechincha. Não é a quantidade ou a qualidade dos bens que faz a pechincha, é a sensação de avanço ou aumento. O elemento básico do sucesso nos negócios é, portanto, manter o pensamento e a atitude mental de avanço, e preencher o seu lugar atual com aumento. E você mais do que preenche o seu lugar, fazendo o seu trabalho de tal forma que aqueles que lidam consigo estejam conscientes de que você os está a fazer progredir. Através do estudo e da aplicação do princípio evolutivo, o sucesso torna-se uma certeza e o fracasso uma impossibilidade. Capítulo 7. A lei da opulência. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Para viver a nova vida, a primeira coisa essencial é abandonar a ideia de competição e de oferta limitada. Demasiadas pessoas que se consideram praticantes de um novo pensamento nunca chegam a perceber isso. A concorrência nos negócios tem origem na ideia de oferta limitada.
surge do pressuposto de que, uma vez que não há o suficiente para todos, as pessoas têm de competir umas com as outras pelo que existe. Muitas pessoas que têm uma compreensão parcial do novo pensamento ainda assumem que é necessário que alguns sejam pobres para que outros tenham o suficiente, e acreditam que a riqueza só é possível para aqueles que têm uma capacidade superior, ou o poder de atrair para si uma maior parte da oferta limitada. Estas pessoas tentam aplicar os princípios do novo pensamento no plano competitivo e fazem-no com considerável sucesso. Tentam desenvolver um poder de atração superior, injetam novos motivos e nova energia nos métodos de negócio competitivos, afirmam "eu sou o sucesso", enquanto acreditam que só podem ter sucesso porque 95% de todos os outros falham. A maior parte destas novas pessoas, com pensamento competitivo, alcançam grande sucesso porque a sua fé lhes dá a energia, o ímpeto e o otimismo que são necessários em negócios competitivos. A confiança que nasce da sua crença faz com que a maior parte das suas ações sejam ações bem-sucedidas. A sua aplicação parcial de novas ideias de pensamento torna as concorrentes excepcionalmente capazes e atribuem o seu sucesso ao poder do pensamento e da afirmação, quando este é quase puramente competitivo. O chamado pensamento novo, na realidade, nada mais é do que a forma mais elevada e totalmente aperfeiçoada do pensamento antigo. Afinal de contas, só vê o reino de César. Não tem qualquer concessão do reino de Deus. Todos os resultados finais mostram que essas pessoas do novo pensamento são apenas uma parte do reino de César. As suas fortunas oscilam, sofrem perdas e os seus negócios entram em pânico. A sua prosperidade é afetada por períodos de adversidade. O seu sentimento de segurança é mera autoconfiança. No fundo do subconsciente, trazem sempre o germe de um medo secreto. Ninguém que reconheça qualquer limitação na oferta pode estar totalmente livre do medo, pois se não há o suficiente para todos, sabemos que a nossa vez de faltar pode chegar a qualquer momento. Os fracassos e insucessos dos novos pensadores devem-se diretamente à ideia de uma oferta limitada, à ideia de que o sucesso e a obtenção de riqueza só são possíveis para uma parte de nós. Haverá alguma verdade nesta ideia de que a concorrência é necessária? Vejamos. As coisas que são essenciais à vida e ao progresso mental e físico podem ser agrupadas em 5 categorias, e são elas: alimentação, vestuário, abrigo, educação e diversão. Para 3 deles, alimentação, vestuário e abrigo, procuramos o fornecimento no mundo da natureza. Estes 3, com a sua parafernália e extensões sob a forma de luxos, decorações, arte e beleza, constituem aquilo a que chamamos riqueza. Haverá alguma limitação ao seu fornecimento? Consideremos, em primeiro lugar, a questão do fornecimento de alimentos. Nos Estados Unidos, ainda não começamos a explorar as possibilidades da agricultura intensiva, que faz crescer 4 folhas de erva onde antes crescia uma. É um facto matematicamente demonstrável que o único estado do Texas, se todos os seus recursos fossem organizados para a produção de alimentos, produziria o suficiente para alimentar toda a população atual do planeta e alimentá-la bem. Os nossos produtos alimentares vão do trigo nos Dakotas ao arroz na Carolina do Norte, dos frutos do norte no Michigan às laranjas na Califórnia e na Florida. Este país, intensivamente cultivado, poderia assim alimentar os habitantes de 10 mundos. Não há falta de alimentos. Quando oramos ao nosso Pai, dá-nos o pão nosso de cada dia, nunca devemos esquecer de acrescentar a ação de graças por Ele ter respondido a essa oração quando lançou as fundações do mundo. Lembrem-se também que o trabalho de homens como Burbank está apenas a começar. O fornecimento de alimentos é capaz de um desenvolvimento infinito. Não há, portanto, necessidade de os homens competirem uns com os outros pelo suficiente para comer. Quanto à segunda necessidade, o vestuário, verificamos a mesma coisa. Os Estados Unidos podem produzir algodão para o mundo, mas não há necessidade de vestir o mundo com algo tão barato como tecido de algodão.
Temos pastagens de ovelhas para fornecer artigos de lã para todos, e campos para cultivar linho para linho fino. Há grandes extensões de terra, agora estéreis, onde poderíamos cultivar amoreiras suficientes para alimentar os bichos da seda necessários para vestir o mundo com sedas. Temos até desertos onde criar avestruzes para plumagem fina. Temos recursos suficientes para vestir cada homem, mulher e criança com roupas mais finas do que Salomão em toda a sua glória. E há possibilidades inimagináveis na vegetação rasteira, desprezada das estradas. Algumas tornar-se-ão a matéria-prima para os mais belos tecidos que o mundo já viu. A oferta de vestuário é inesgotável. Não há necessidade de competir com os outros. Não há necessidade de um vestir pano de saco para outro vestir púrpura e linho fino. Há púrpura e linho fino para todos. Voltando à questão do abrigo, encontramos as mesmas condições. Há grandes bancos de argila à espera de serem transformados em tijolos e telhas. Há imensas saliências de pedra de construção ainda não quarteada. Aprendemos que o tijolo pode ser feito de areia e cal e que o cimento é um excelente material de construção. É um facto indiscutível que uma mansão mais fina do que a de Vanderbilt poderia ser construída para cada família na América, e quando todas estivessem concluídas, dificilmente teríamos feito um arranhão na superfície do nosso fornecimento de material de construção. Não há necessidade de alguns viverem em casebres para que outros possam ser delicadamente alojados, e a oferta de mobiliário interior, móveis, tapetes, livros, instrumentos musicais, quadros, estátuas, tudo o que possa encantar os olhos e a mente do homem, é igualmente ilimitada. Na verdade, não há escassez de coisas, nem há falta de trabalho a ser feito. Na natureza, não há necessidade de competição, nem por coisas, nem por trabalho. Há suficiente trabalho útil e belo à espera de ser feito para nos manter a todos ocupados durante toda a nossa vida. E talvez seja bom salientar aqui que não há falta de oferta de produtos acabados, porque o trabalho não é suficientemente produtivo para acompanhar a procura. As máquinas modernas resolveram o problema da produção. A capacidade de produção da mão de obra aumentou 600 vezes em pouco mais de uma geração. No fabrico de pregos, por exemplo, um homem faz o trabalho que há 100 anos exigia 1000 homens, e o mesmo é aproximadamente verdade em todas as linhas da indústria, e o fim do aumento do poder produtivo ainda não chegou. Não há nada em que não seja possível melhorar ainda mais. 6 horas de trabalho por dia, para todos nós, produziriam tudo o que poderíamos usar, incluindo todos os luxos conhecidos. Com tal abundância no todo, não precisamos de competir por uma parte, não precisamos de pensar no amanhã, não precisamos de experimentar pânicos ou retrocessos. Basta-nos procurar o reino de Deus e as suas relações justas entre nós, e todas estas coisas nos serão acrescentadas. E o que é o reino de Deus? A que hei de comparar o reino de Deus? É semelhante ao fermento que uma mulher tomou e escondeu em 3 medidas de farinha, até ficar levedado. O reino de Deus está na natureza como o fermento na farinha, em tudo e através de tudo. Inclui toda a natureza, pois Deus é a causa da natureza, e quando a natureza é perfeitamente natural, aí está o reino de Deus em toda a sua plenitude. Se Deus é a mente da natureza, então não pode haver expressão mais perfeita de Deus do que na naturalidade da natureza. O reino de Deus inclui toda a vida, pois Deus é a própria vida, e quando a vida é vivida de uma forma perfeitamente natural, existe o reino de Deus em toda a sua plenitude, pois não pode haver expressão mais perfeita de Deus do que viver a vida de uma forma natural. E isto leva-nos à questão: como é que a vida pode ser vivida de forma natural? Viver a vida é avançar continuamente em direção a mais vida. Se deixarmos cair uma semente no centro de um campo, a vida da semente é imediatamente ativada. Ela deixa de existir apenas e começa a viver. Logo produz uma planta e uma cabeça de semente, na qual há 30, 60 ou 100 sementes, cada uma contendo tanta vida quanto a primeira semente continha. Estas caem na terra e, por sua vez,
começam a viver. E com o tempo, há 1 milhão de sementes no campo, cada uma das quais contém tanta vida quanto a primeira semente. A vida da primeira semente, pelo simples facto de viver, foi multiplicada por 1 milhão. Viver a vida é aumentar continuamente a vida. Não há outra maneira de viver. Esta necessidade da vida de aumentar é a causa do que conhecemos como evolução. No mundo mineral não há evolução. Os minerais não avançam ou progridem. O chumbo não evolui para o estanho para o ferro para a prata para o ouro e assim por diante. A evolução é encontrada apenas nas formas orgânicas de vida e é causada pela necessidade natural da vida de encontrar uma expressão cada vez mais plena. A vida nesta terra começou, sem dúvida, numa única célula, mas uma única célula não podia dar expressão suficiente à vida, e assim se formou um organismo bicelular, depois organismos multicelulares, depois vertebrados, depois mamíferos e, finalmente, o homem. Tudo por causa da necessidade inerente à vida de avançar sempre em direção a uma expressão mais plena. E a evolução não cessou com a formação do homem. Cessou a evolução física e começou a evolução mental e espiritual. O homem, desde o início, tem vindo a desenvolver cada vez mais a sua capacidade de viver. Cada geração é capaz de viver mais do que a anterior. A raça está continuamente a avançar para mais vida, e assim, vemos que viver a vida significa viver mais. A ação da consciência expande continuamente a consciência. A necessidade primária da mente é saber mais, sentir mais e desfrutar mais. E esta necessidade da mente é a causa da evolução social e de todo o progresso. Se considerarmos a vida consciente como a expressão mais elevada de Deus, ou da mente da natureza, então o objetivo de todas as coisas deve ser o de promover o desenvolvimento da vida consciente. E se o homem é a forma mais elevada de vida consciente, e ele é, então o objetivo de todas as coisas deve ser o de promover o desenvolvimento do homem. E se o desenvolvimento do homem consiste no aumento da sua capacidade para a vida, então o objetivo de todas as coisas na natureza deve ser o de promover o avanço contínuo do homem para mais e mais vida. A vida encontra a sua expressão no uso das coisas. A medida da vida de uma pessoa não são as coisas que ela possui, mas o número de coisas que ela é capaz de usar corretamente. E ter plenitude de vida é ter todas as coisas que somos capazes de usar corretamente. Sendo o propósito da mente da natureza que o homem avance continuamente em direção a mais vida, deve ser também a intenção dessa mente que cada ser humano tenha o uso irrestrito de todas as coisas que ele é capaz de usar e desfrutar corretamente, ou que as suas próprias coisas venham a ele. O propósito de Deus é que todos tenham vida e a tenham em abundância. Deus é a mente da natureza, e Deus está em tudo e através de tudo. Portanto, a mente ou inteligência de Deus está em tudo e através de tudo, como o fermento na farinha. O desejo de progredir é um facto fundamental na ação da mente. Portanto, o desejo de progredir está em tudo e através de tudo. Todas as coisas desejam o progresso de cada homem. Se um indivíduo deseja qualquer coisa boa para viver mais plenamente a sua vida, essa coisa também o deseja, pois toda a vida é uma só. A mente da natureza está em e através de todas as coisas. A mente das coisas responde à mente do homem quando este deseja avançar. Todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que desejam apenas o progresso. O maior de todos os factos para nós é o facto de que existe uma mente na natureza, que deseja que tenhamos todas as coisas que somos capazes de usar e que estamos dispostos a usar na direção de uma vida mais plena, e que esta mente está nas próprias coisas, tendendo a trazê-las até nós, e que se tomarmos o caminho certo, reconhecendo esta mente e trabalhando com ela, todas as coisas devem vir até nós. Mas esta mente é a mente do todo, não de uma parte. E se perdermos de vista o todo e entrarmos em competição com os nossos companheiros por uma parte, perdemos o todo. Pois a competição de uma parte
é virtualmente uma negação e rejeição do todo. Aquele que reconhece e aceita o todo não pode competir por uma parte. É a ideia de competir por uma oferta limitada que nos impede de ver e aceitar a abundância que é nossa. Continuamos a manter a luta sem sentido do reino de César, porque não conseguimos ver o reino de Deus que está à nossa volta e dentro de nós. Se o meu reino fosse deste mundo, então os meus servos lutariam, disse Jesus. Não nos libertamos completamente das ideias dos reinos deste mundo. Continuamos a lutar mais ou menos. Mas como evitar a concorrência quando todo o mundo dos negócios se processa segundo o método da competição por uma oferta limitada? Como conseguir empregos sem competir por empregos? Podemos ter sucesso num mundo competitivo sem competir? Devemos retirar-nos do mundo e formar sociedades comunistas? Certamente que não. Tentar é falhar. Uma sociedade comunista é um conjunto de pessoas que não competem entre si, mas com todos os outros. Nenhuma comunidade pode ser completa em si mesma sem limitar grandemente os seus membros nos meios de vida. E fazer isso é frustrar o fim perseguido. E se não for completa em si mesma, satisfazendo todas as suas necessidades, tem de competir com o mundo exterior pelo que lhe falta. E é isso que procuramos evitar. Nenhuma separação entre uma parte e o todo resolverá de modo algum o problema. O esquema comunal é inconveniente, antinatural e impraticável. O maior de todos os factos para nós é o facto de que existe uma mente na natureza que deseja que tenhamos todas as coisas que somos capazes de usar e que estamos dispostos a usar na direção de uma vida mais plena, e que essa mente está nas próprias coisas, tendendo a trazê-las até nós. E que se tomarmos o caminho certo, reconhecendo essa mente e trabalhando com ela, todas as coisas virão até nós. Devemos estabelecer o socialismo e a comunidade cooperativa? Não podemos, porque o socialismo e a comunidade cooperativa nunca podem ser estabelecidos. Eles têm de se estabelecer por si próprios e podem levar muito tempo a fazê-lo. Enquanto a maioria dos homens acreditar na oferta limitada, não podemos suprimir a concorrência por qualquer meio legislativo. Portanto, teremos de continuar a fazer negócios sob o sistema atual e deixar de competir. Podemos fazê-lo? Sim, mas como? Capítulo 8. O homem e o dinheiro. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus, a mente da natureza, produz a abundância da natureza com o objetivo de proporcionar o desenvolvimento do homem, não apenas de alguns homens ou mulheres, mas da humanidade. O objetivo da natureza é o avanço contínuo da vida, e como o homem é a encarnação de Deus e a forma mais elevada de vida, o objetivo da natureza deve ser o avanço contínuo de cada homem e mulher para uma vida mais abundante. Aquilo que busca o avanço de cada homem e mulher não pode tirar nada de ninguém. Portanto, ser um com a mente da natureza é buscar o avanço de todos às custas de ninguém. Buscar obter para todos o que se deseja obter para si mesmo. Isto deve levar-nos inteiramente para fora do pensamento competitivo. O que eu quero para mim, quero para todos. Esta é a declaração de independência dirigida ao sistema competitivo. Pai nosso, dá-nos nós. É a oração da vida em progresso. Esta declaração e esta oração estão em uníssono com a mente da natureza. O homem que assim declara e assim reza é mentalmente uno com tudo o que vive. Deus, a natureza e o homem. E isto é o ser um. Ser mentalmente uno com a mente das coisas torna-o capaz de registrar os seus pensamentos nessa mente e também os seus desejos. Quando desejas uma coisa, e a tua mente e a mente das coisas são uma só, essa coisa vai desejar-te e mover-se na tua direção. Se desejares dólares, e a tua mente for una com a mente que permeia os dólares e todas as outras coisas, os dólares impregnar-se-ão do desejo de ir ter contigo, e mover-se-ão na tua direção, impelidos pelo poder eterno que torna a vida mais abundante. Para obteres o que desejas, basta estabeleceres a tua própria união com a mente das coisas, e elas serão atraídas para ti. Mas o propósito primordial da mente das coisas
é o avanço contínuo de todos para uma vida mais abundante. Portanto, nada será tirado de alguém para dar a você, a menos que você dê a essa pessoa mais em termos de vida do que você tira dela. Ver-se-á claramente que a mente divina não pode entrar em ação no campo dos negócios puramente competitivos. Deus não pode ser dividido contra si mesmo. Ele não pode ser obrigado a tirar de um para dar a outro. Ele não diminuirá a oportunidade de um homem de progredir na vida para aumentar a oportunidade de outro homem de progredir na vida. Ele não faz acepção de pessoas e não faz acepção de preferências. Ele está em todos da mesma forma, para todos da mesma forma e ao serviço de todos da mesma forma. Para fazer a unificação, é preciso fazer com que a vossa empresa dê a todos os que lidam convosco um equivalente completo na vida pelo valor monetário do que lhes tiram. Digo em vida não significa necessariamente em valor monetário. É isto que muitos críticos do sistema de lucro não compreendem, que uma coisa de pouco valor para um homem pode ser de valor inestimável para outro que a pode usar para o progresso da vida. Uma caixa de fósforos valeria mais para um esquimó do que uma ceifeira debulhadora. O valor de uma coisa para um indivíduo é determinado pelo plano de vida em que ele se encontra. O que não tem valor num plano ou numa fase do seu desenvolvimento é indispensável noutro plano ou noutra fase. O poder vivificante de qualquer artigo pode ser desproporcional ao seu valor monetário. Este livro não vale $1 no que diz respeito ao valor monetário do papel e da tinta, mas uma frase nele contida pode valer milhares de dólares para qualquer leitor. Pode vender um artigo por um valor superior ao que lhe custou, obtendo um lucro, mas o comprador pode dar-lhe uma utilização tal que o seu valor seja centenas de vezes superior ao seu custo, e, nesse caso, o lucro não é um roubo. Certifique-se de que a sua empresa cumpre este requisito fundamental. É o primeiro passo. Quando o tiverdes feito, sereis um com essa inteligência da natureza que trabalha para que haja mais vida para todos. Estareis a trabalhar com ele, como diz São Paulo. Vós e o vosso Pai sois um. O objetivo do vosso trabalho é que todos tenham vida e a tenham em abundância. O que procurais para vós, procurais para todos, e o princípio mental de tudo o que necessitais começa a gravitar em torno de vós. Se precisardes de dólares, a mente das coisas, em dólares, está ciente da necessidade, e podeis afirmar com verdade: os dólares querem-me. Os dólares começarão a mover-se para vós, e virão, invariavelmente, daqueles que precisam do que podeis dar em troca. A mente divina encarregar-se-á de transferir aquilo que é necessário para o avanço da vida, para o lugar onde existe a necessidade. Isto aplica-se não apenas ao que necessitais para manter o vosso negócio a funcionar, mas a tudo o que podeis usar para vos levar a uma vida mais plena. Não vos será negado nada de bom. A vossa unidade com o poder evolucionário, com o propósito da natureza, será tal que recebereis tudo o que a natureza tem para dar. Porque fareis sempre a vontade de Deus, todas as coisas serão vossas, e não precisareis de competir com ninguém. Mas devem ter em mente que os vossos desejos são impressos na mente divina apenas pela vossa fé. A dúvida corta a ligação. A ansiedade e o medo cortam a ligação. Tal como impressionas a tua própria mente subconsciente, impressionas a mente das coisas. As vossas afirmações falham se não forem feitas com o poder dinâmico da fé absoluta. A mente das coisas não actuará positivamente através da dúvida e da hesitação. Tudo o que pedirdes quando orardes, crede que o recebereis, e tê-lo-eis. Não podemos andar e trabalhar com Deus e desconfiar dele ao mesmo tempo. Se sentires desconfiança, impressionas a mente das coisas com desconfiança em relação a ti, e as coisas afastar-se-ão de ti em vez de se aproximarem de ti. Os requisitos para o sucesso não competitivo são muito simples. Primeiro, deseje para todos o que deseja para si mesmo, e certifique-se de não tomar nada de ninguém sem dar um equivalente completo na vida, e quanto mais der, melhor para si. Em seguida, mova-se com fé absoluta que tudo o que precisa para a vida mais plena que é capaz de viver virá até si.
Reze com fé inabalável ao Pai para que isso venha até si, e agradeça-lhe em cada oração, com o coração cheio de gratidão por isso vir até si. Tudo o que vem até vós significará mais vida para outra pessoa. Cada ganho que fizeres aumentará a riqueza de outra pessoa. O que obtém para si, a vida, obtém para todos. O seu sucesso aumenta a vida, a saúde, a riqueza e a felicidade de todos. Mas alguém diz, afinal, em que é que isto é diferente da concorrência? Não está a competir com os que estão no mesmo ramo de atividade? Não. O que ganha não vem da oferta limitada pela qual os outros estão a lutar, mas do todo. Deixe-me ilustrar. Pode dizer-se que existe apenas uma quantidade limitada de dinheiro no país, não o suficiente para satisfazer as necessidades de todos. Suponhamos que um grande número de pessoas entra neste estilo de vida e os dólares começam a deslocar-se para todos eles. Não haverá o suficiente para todos. Isso é verdade, mas o pensamento de necessidade impresso na mente das coisas reagiria sobre as mentes dos homens. Novas leis monetárias seriam aprovadas. O ouro começaria a mover-se para as casas da moeda, e as prensas de impressão começariam a produzir notas de banco se elas fossem necessárias para o avanço da vida. A mente das coisas alcança, além do dinheiro cunhado, o ouro e a prata que jazem nos corações das colinas, e tudo começará a avançar quando a prece da fé o exigir. A mente das coisas pode convocar recursos dos confins da terra para atender à demanda. E assim é com tudo o mais. Não só as casas da moeda, mas também os moinhos serão postos em movimento quando um número suficiente de pessoas tiver entrado no caminho da vida em progresso. Se insiste em que o sistema salarial impede os trabalhadores de viverem uma vida plena, a resposta é que, quando os trabalhadores começarem a viver uma vida plena, se o sistema salarial for um obstáculo ao seu progresso, ele será alterado. A sua exigência de mais vida será tudo o que é necessário para o mudar. A vida não pode avançar mudando os sistemas, mas os sistemas podem mudar com o avanço da vida. Há muito trabalho a ser feito na construção de coisas úteis e belas. Tudo o que é necessário é uma demanda por essas coisas por aqueles cujo único propósito é usá-las para dar mais vida a todos. À medida que o número dessas pessoas aumentar, a prosperidade de todos aumentará, e uma proporção cada vez maior de todas as classes entrará na verdade, abandonando a competição e o caminho da oferta limitada, até que o reino seja estabelecido na terra, como é no céu. E Deus enxugará dos seus olhos toda a lágrima, e não haverá mais pranto, nem haverá mais dor, e não haverá mais noite ali. Capítulo 9. Conversas que edificam. Não falar de pobreza. Não acrescenta nada à riqueza e à felicidade do mundo espalhar a informação de que sempre foste pobre e que tiveste uma luta muito dura para progredir. Não se pode gabar tanto da pobreza como da ignorância. O velho ditado que diz que não é uma desgraça ser pobre é apenas meia verdade. No verdadeiro sentido, é realmente uma desgraça ser pobre. Ninguém é pobre ou está em dificuldades, exceto a. os ignorantes, b. os preguiçosos e c. os incompetentes. Isto parece duro e estão prontos a atirar as mãos à cabeça por causa disto. Querem dizer-me que os inquilinos e os escravos assalariados não têm qualquer hipótese, etc. Mas esperem um pouco. Os escravos assalariados são, de facto, os donos do mundo. Foram eles que o criaram e podem apoderar-se dele amanhã, se quiserem. Podem começar, em qualquer altura, a utilizar as fábricas para fazerem coisas para si próprios, em vez de converterem a riqueza para os seus patrões. Mas não o fazem porque são a. demasiado ignorantes para saber que este é o seu mundo, b. demasiado preguiçosos intelectualmente para pensar, e assim descobrir que este é o seu mundo, e c. incompetentes porque não pensam. A preguiça intelectual é o que mantém as massas embaixo. Aqueles que trabalham arduamente e de boa vontade de outras formas encolhem o esforço do pensamento sustentado e consecutivo. E porque deixam que outras pessoas pensem por eles, são escravos. As massas serão escravas assalariadas, enquanto os cinemas de 5 e 10 cêntimos
estiverem cheios e as bibliotecas públicas desertas. Digo-vos isto porque quero tornar-vos clara a futilidade de falar sobre a pobreza. Falar de pobreza e de condições adversas apenas levará as pessoas a correr para os espetáculos baratos e a tentar, de outras formas, afogar as suas misérias em prazeres temporários. Quanto mais falarem e pensarem nos seus tempos difíceis, mais se sentirão inclinadas a procurar um narcótico mental para atenuar a ponta afiada do seu sofrimento, e mais tempo sofrerão. Não há maneira mais segura de manter as massas pobres do que escrever e falar continuamente da sua pobreza. Falar da chegada dos bons tempos. Os bons tempos estão a chegar, e a rapidez da sua chegada é exatamente proporcional ao número de pessoas que pensam e falam sobre isso. Em vez de mostrar imagens horríveis das condições dos que vivem nos cortiços, mostre belas imagens das condições dos que viverão na cidade que está a chegar. Se conseguirem inspirar uma só pessoa a ir trabalhar na cidade que está a chegar, terão feito mais bem do que enviar 10 pessoas com escravos e estucadores para aliviar as dificuldades existentes. Em vez de lutardes contra o trabalho infantil e as más condições nas fábricas, dizei aos trabalhadores que condições esplêndidas terão quando acordarem e começarem a gerir eles próprios as indústrias. As massas são escravas apenas da ignorância e da preguiça intelectual. Elas podem ter tudo o que quiserem se começarem a pensar. E a maneira de as fazer pensar é falar de riqueza. Essa é a filosofia para as massas. E o mesmo se aplica a si como indivíduo. Se as massas não estiverem prontas ou dispostas a elevar-se, não tens de ficar embaixo com elas. Podes elevar-se acima delas, mas nunca conseguirá elevar-se se continuar a falar de si próprio como se estivesse embaixo com elas. Se continuares a falar de ti como daqueles que têm dificuldade em progredir, continuarás a ser um dos que têm dificuldade em progredir. Não falem de como os vossos pais eram pobres e de como a vossa vida era má em criança. Falar dessas coisas é voltar a essas condições mentalmente, e voltar a essas condições mentalmente é convidá-las fisicamente. Fala dos momentos felizes que tiveste na tua juventude e esquece todos os momentos infelizes. Não contes o quanto trabalhaste e o pouco que recebeste por isso. Se trabalhaste muito para nada, foste um rúfia, e não deves fazer publicidade de ti próprio como um rúfia. Fala do bom trabalho que fizeste e do bom salário que recebeste por ele. Assim estarás a fazer publicidade a ti próprio como uma pessoa competente que pode ganhar um bom salário. Não digas como Uriah Heep que és muito feio e te gabes de viver numa casa feia. Declara que és tão bom como os melhores e descreve a casa elegante que estás a comprar e a mobilar. Não te desculpes com as tuas roupas, nem digas o pouco que tens, nem digas que não tens nada para vestir. Fala das roupas finas que estás a tratar de comprar. Não fale de pobreza de forma alguma. Não se refira a ela como se existisse. Falar de riqueza. Ao longo destes capítulos, descobriste o imenso poder que tens dentro de ti. Um poder capaz de transformar não só a tua vida, mas também a vida dos que te rodeiam. Agora, convido-o a refletir sobre o que aprendeu. Os conceitos e técnicas que Wattles partilhou conosco não são apenas palavras. São ferramentas práticas que, se aplicadas com perseverança e fé, podem revolucionar a sua vida. Lembre-se sempre de que a mudança começa de dentro para fora. Os seus pensamentos e crenças são as sementes do seu futuro, e você é o jardineiro que as cultiva. Imagine por um momento tudo o que pode alcançar com esta nova mentalidade. Visualize como os sonhos que antes pareciam inatingíveis se tornam cada vez mais reais à medida que aplica os princípios deste livro. A vida poderosa que Wattles descreve não é um conceito abstrato, mas uma realidade que pode criar. Quero deixá-lo com uma palavra final de encorajamento. Não deixe que o conhecimento que adquiriu permaneça apenas como ideias. Ponha-os em prática todos os dias. Cada pequena ação e cada pensamento positivo aproximam-no da vida que deseja. Vai enfrentar desafios, sim, mas agora tem as ferramentas e a mentalidade para os ultrapassar.
Lembre-se sempre da verdade fundamental que o Ottos nos ensinou. O poder de criar a sua própria realidade está dentro de si. Por isso, avance com determinação e confiança. Deixe que estes ensinamentos guiem os seus passos e transformem todos os aspectos da sua vida. É capaz de fazer grandes coisas. Não se contente com menos do que merece. Uma vida abundante, cheia de sucesso, saúde e felicidade está ao seu alcance. Obrigado por se juntar a nós nesta viagem. Que encontre inspiração e força em cada palavra e que continue a crescer e a prosperar em todos os aspectos da sua vida. A sua transformação já começou e o melhor capítulo da sua vida ainda está para ser escrito. Até breve, e lembrem-se sempre, o poder de mudar a vossa vida está nas vossas mãos.